casa mais uma vez, Senhor, na tua casa, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Pai, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, que tu venha me usar como canal, Senhor, de bênçãos, para que eu possa falar aquilo que tu tens colocado no meu coração, Senhor. E que só tu, através de mim, venha falar, Pai, em nome de Jesus. Coloco minha vida nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar um pouquinho. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na casa de Deus e, e compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, o que Deus colocou no meu coração para que eu viesse trazer para você aqui hoje à noite. Realmente é um tema que me salta o coração às vezes, toda vez que eu venho a ler a Bíblia, e isso me chama a atenção. E dizer da responsabilidade que tem, né, quando você sobe aqui, né, para ministrar a palavra de Deus, acho que você tem uma pequena amostra, uma amostra da responsabilidade que os apóstolos tiveram quando Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura", né? Porque eu dou aula, na minha vida secular eu sou professor, e se eu em sala de aula ensinar alguma coisa que foi errado, de forma errada, na próxima aula eu venho, apago e digo: "Ó, isso aqui não é assim, isso aqui é assim". Mas com a palavra de Deus é bem diferente. É arriscado se você falar alguma coisa e alguém simplesmente nem entra mais por aquelas portas ali. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu só estou compartilhando um pouco da responsabilidade que é. A gente fica um pouco nervoso, né? Assim, graças a Deus, tem essas flores aí na frente para você não ver as pernas tremer, né? E eu vou ficar um pouquinho aqui atrás, né? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. E esse texto ele fala sobre a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, capítulo de 14, aliás, versículo de 14 a 30. Mateus 25, versículos de 14 a 30, ele vai falar sobre Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. Que diz assim: "Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10, porque tudo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes." É uma parábola que Jesus estava contando, creio eu que Jesus aqui no livro de Mateus, e fala sobre um tema que eu venho olhando há algum tempo e vocês vão entender. Essa palavra, para mim, ela fala sobre mordomia.
Então, quando a gente fala sobre mordomia, talvez a uma primeira vista assim, mas o que é que tem a ver mordomia com esse texto aqui da palavra de Deus? Porque quando a gente fala mordomia, o que vem na cabeça é uma vida boa, um gozo, muitas vezes uma pessoa que está exercendo uma mordomia, fruto de um trabalho não honesto, porque é isso que vem na cabeça da gente. Se eu chegar para você e dizer mordomia, você vai entender que é vida boa, não é verdade? Mas o conceito de mordomia, à luz da palavra de Deus, não tem nada a ver com a mordomia que a gente acabou de falar aqui. Não tem nada a ver com vida boa, não tem nada a ver com aquela pessoa que tem uma certa vida usufruindo de bens e que tem uma vida, né, muito bem regrada. Na verdade, a palavra mordomia, ela deriva da palavra mordomo, não é verdade? E mordomo, do latim, ela é a junção de duas palavras. Uma palavra chamada major, que quer dizer maior, mais a palavra domus, que quer dizer servo. Então, já começamos a ver que a raiz da palavra mordomia já está tirando um pouco daquele conceito que a gente vê na nossa cabeça. Porque mordomo quer dizer o quê? Que exerce a mordomia, mas mordomo quer dizer servo maior, do latim. Bom, no grego, quando o Novo Testamento ele foi escrito, se a memória não me falha em grego, mordomo quer dizer, a palavra mordomia quer dizer oikonomos, que quer dizer administrador de bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio. Então, a partir de agora você vai começar a pensar em mordomia cristã como um servo bom e fiel, como fala aqui neste texto aqui. Então, mordomia, à luz da palavra de Deus, não quer dizer boa vida, usufruto, e sim ser mordomo de Deus, ser servo de Deus, o maior servo de Deus, assim como diz aqui nesse texto aqui. Bom, mordomo, na verdade, é aquele que administra tudo que Deus deixou para a gente. Né? Eu, quando eu recebi o convite para ministrar para vocês, me saltou esse tema no coração. E aí eu comecei a orar e meditar, Senhor, será que é isso que você quer que eu fale mesmo? E comecei a orar e meditar para ver se realmente era da vontade de Deus ou era vontade minha. Até que um dia eu estava assistindo aula, né, a gente estava lá no Rema, e eu soube que tinha um professor no segundo ano que fazia um bom tempo que eu não o via, desde que cheguei aqui que a gente não o via, que é o professor Durval, muitos devem conhecer. E fazia muitos anos que eu não via Durval, por ter morado fora, essas coisas. E eu subi e fui lá falar com ele, né? Dar um abraço nele, dizer que estava de volta. A terra ele me conhece, a tempo conhece Milena, conhece o pai de Milena, os meus pais também. E aí falei com ele, ele me deu aquele abraço, tudo. Aí no final ele apertou minha mão e disse: Olha, eu estou indo e vindo para Campina Grande todas as segundas, quartas e sexta. Se você precisar de alguma coisa, você pode me falar. Eu estou aqui para lhe servir. Eu digo: Ó, senhor, tá testificando, né? Então vamos lá, vamos começar a meditar. Então eu comecei a meditar sobre o tema. E aí houve um problema com o meu contra-cheque na universidade. A gente recebe na universidade o que a gente chama de um auxílio saúde, que ele ajuda a pagar plano de saúde. E nesse mês, agora, simplesmente ele não veio no meu contra-cheque. Esse auxílio saúde não veio no meu contra-cheque. Vou lá no RH e vou mostrar que tem alguma coisa errada. Cheguei lá, a universidade ela tem alguns problemas administrativos. Eu pensei já comigo, será que isso vai me dar trabalho? Será que isso não vai me dar trabalho? Mas eu vou lá e tenho que resolver em nome de Jesus. Isso vai ser resolvido. Porque é um direito que eu tenho e simplesmente ele foi cesseado. Então eu fui lá resolver. Cheguei, falei, entrei na sala, tinha uma senhora lá que me atendeu muito bem, atendeu prontamente.
Na hora, ela abriu o computador na hora assim, fez o seu auxílio de saúde, não veio, não. Então vamos resolver aqui agora. Abriu o computador na hora e disse: pronto, o seu auxílio está implantado novamente e você vai receber um mês retroativo que você não recebeu. Tudo bem? Tudo bem. Agradeci a ela, né? Disse: qualquer coisa, você pode me procurar. Eu estou aqui para lhe servir. E pronto, mais uma vez. Então vamos lá, Senhor. Vamos falar sobre mordomia. Vamos falar sobre servir a Deus. Porque se a gente voltar lá para Gênesis, lá no começo, no capítulo 2, Deus, quando fez o jardim do Éden, a primeira coisa, ele fez o jardim do Éden, fez as plantas e colocou os animais e colocou o homem para quê? Para cultivar e guardar o jardim do Éden. Então, se você olhar essa palavra cultivar no radical dela, é o mesmo vocábulo que muitas vezes designa a palavra servir também. Então, quando Deus fez o homem, Deus já fez o homem para ser servo, servir. Então, nós temos que, primeiramente, colocar na nossa cabeça que, acima de tudo, eu sou servo e o Senhor é Senhor. Amém? Então, nós fomos feitos para servir para o serviço do Senhor. Então, já lá no comecinho, o homem já foi para isso. Se você olhar mais um pouco na frente no Novo Testamento, você vai ver que Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Lá no Novo Testamento, já confirmando o que acontecia lá atrás no Velho Testamento, lá desde o tempo da criação, onde Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim do Éden. Então, nós, primeiramente, fomos criados no serviço de Deus, para servir a Deus. Então, nós que estamos aqui na igreja, muitas estamos sempre servindo a Deus. Então, quando os irmãos me conhecem, quando eu às vezes estou servindo aqui no diaconato da igreja, eu fui convidado, eu e minha esposa, a gente foi convidado para o diaconato da igreja e nós começamos a servir, né, ao Senhor aqui na igreja, né? E quando a gente está em casa, né, tem algumas coisas que a gente está em casa e que a gente não gosta de fazer, né? Minha esposa está aqui, quando ela olha para mim e faz assim, a água acabou, né? Que aí você tem que muitas vezes descer, pegar um botijão de 20 litros, né? Essas coisas. Não é uma coisa muito agradável, né? Pelo menos não tenho muito prazer. E aí, tudo bem, ok. Fui chamado para o diaconato da igreja, tudo. Quando cheguei aqui no primeiro domingo, o diaconato, que entrei ali pela porta, foi um domingo de manhã, escola bíblica dominical. Cheguei aqui, ali na porta, quando entrei na igreja, o que era que estava faltando na igreja? A água mineral estava faltando na igreja. E aí, o que é que o diácono tinha que fazer? Tinha que sair para comprar água mineral, porque aqui já tinha faltado, para poder trazer para a igreja e trocar as águas mineral da igreja. E aí eu comecei a tirar lições para mim, porque a gente, como servo, muitas vezes a gente precisa de ser tratado, não é verdade? A gente precisa ser tratado. Deus me trata, Deus trata com você. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto, não é verdade? E a palavra de Deus, ele diz lá em Jeremias 48:10, que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor, ela tem que ser feita sempre com excelência, porque o mordomo é o servo maior da casa. Daqui a pouco nós vamos ver alguns exemplos de mordomos aqui na Bíblia. Mas o mordomo é aquele servo maior da casa, aquele que cuida de tudo, aquele que Deus deixou, né, para você tomar conta. Né? Então, as coisas de Deus, eles têm que ser feitas com ordem e decência e com excelência. Né? Muitas vezes, teve uma outra vez que Deus tratou comigo também. É, eu também, assim, não vou dizer a minha paixão é lavar pratos, lavar copo, essas coisas, né? A gente faz porque é obrigado, né? Nós temos que fazer. E, e quando eu comecei aqui, a gente sempre, muitas vezes vocês chegam, a igreja já está pronta, mas nós, por obrigação, nós temos que verificar se essa água está aqui, se não está. Logicamente, ela não vai estar.
a gente tira essa jarra, tira esse copo, lava, coloca água, né, para quando o ministro subir aqui já está tudo ok, a água já está ali. Nós temos alguns serviços aqui na casa de Deus. Então, teve um dia que eu peguei esse copo aqui, olhei para ele, fui lá atrás e digo, não, esse copo aqui só foi água, eu acho que eu não vou pegar o sabão lá dentro e o detergente e a bucha, porque é só água, eu não vou não. Quando eu peguei o copo e cheguei na pia, o Espírito Santo tocou esse versículo aqui. Olha, na casa de Deus, as coisas não podem ser feitas de forma relaxada. Na casa de Deus, a coisa tem que ser feita com excelência. Na mesma hora, eu voltei, peguei a bucha, peguei o sabão, e aí lavei, como nunca lavei um prato lá na minha casa. Mas as coisas de Deus é assim, Deus trata na hora. Então, são pequenas coisas que às vezes não foi preciso o chão tremer, como diz, né? Não foi preciso fogo descer do céu, não foi preciso nada, foi só preciso aquele toque do Espírito Santo na vida da gente. Olha, você é servo de Deus, eu sou Senhor, as minhas coisas têm que ser feitas de forma com excelência. Segundo Jeremias, maldito aquele, Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, na Bíblia nós temos alguns exemplos de mordomo. Se você quiser depois conferir, você pode depois conferir Gênesis 24:2, fala sobre o mordomo de Abraão. O mordomo de Abraão era Eliezer. E Gênesis 24:2 diz assim: Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, desde o céu a da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Então, a Bíblia fala aqui sobre Eliezer, que era aquele servo mais antigo, aquilo que ele guardava, governava todos os bens de Abraão, e a gente conhece pela história que Abraão era um homem rico, ele teve que se separar de Ló, porque o local onde ele estava não dava para comportar as ovelhas e o gado de Ló e de Abraão junto, não tinha como, e Abraão falou, ó, se você for pela esquerda, eu vou pela direita. E se você for pela direita, eu vou pela esquerda. Porque Abraão sabia que onde ele fosse, Deus ia abençoar ele. Então eles se separaram. Mas Abraão tinha Eliezer e ele confiou a ele uma missão. Era trazer uma esposa para Isaac. Imagina que você tiver uma pessoa que trabalha na sua casa há um bom tempo e você diz, olha, você vai sair, você vai voltar lá na terra onde eu moro e você vai achar uma esposa para a minha filha ou para o meu filho. Não é verdade? Então, mostra aqui na Bíblia um exemplo de mordomo. Mordomo, a Bíblia fala aqui que Abraão confiava tudo a ele, a ponto de confiar dele trazer uma esposa. E a Bíblia diz, né, que ele pegou seus camelos, pegou alguns moços e voltou para a terra onde Abraão morava, né? E chegou lá, viu um poço e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, aquela mulher que eu pedi água e me dê água e dê água aos meus camelos, essa será por sinal a mulher que eu vou levar para Isaac. Então ele também tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele também era servo de Deus. E assim aconteceu. Ele pediu água, a moça foi, tirou água, deu água a ele, e tirou água e deu água a todos os camelos dele também. E esse foi por sinal que aquela moça era a moça que iria casar com Isaac, não é? Então aí a gente vê um dos casos de mordomo na Bíblia. Nós temos um outro caso também, ainda em Gênesis 39, versículo 1 a 6, que fala sobre José na casa de Potifar. Também é um excelente exemplo de mordomo na Bíblia, de mordomia. E diz: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha do Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte de boa aparência. Então você vê aqui mais um exemplo, não é? De mordomia na Bíblia, de José. Potifar pegou um estrangeiro que havia sido vendido, mas ele percebeu que tudo que ele fazia, o Senhor Deus era com José. E confiou tudo que ele tinha na casa dele. Ele não sabe, a Bíblia fala que ele não sabia nem o que era que ia comer. Ele só chegava e sentava e sabia que iria comer alguma coisa. É bom isso, né? Você chegar em casa e não saber, não, eu não sei o que é que eu vou comer, mas tem alguma coisa boa lá. Então, nós vemos aqui o exemplo, e a gente conhece bem a história de José, que José era um homem temente a Deus. A esposa de Potifar tentou pegá-lo, tentou deitar com ele. E o que foi que ele disse? Longe, ele sabia que o senhor dele, Potifar, tinha deixado tudo para ele. Mas ele disse à mulher: olha, meu senhor deixou tudo nas minhas mãos, mas ele só me vetou de você. E ele olha para ela e faz: longe de mim fazer isso contra o meu Deus. Não era contra Potifar, porque acima de Potifar, José sabia que tinha um Deus que onde ele colocava a mão, prosperava por causa da fidelidade que ele tinha em Deus. Então, José era um mordomo diante de Deus. Então, se a gente se colocar num lugar de mordomo, num lugar de servo, nós vamos ver que nós estamos nessa terra simplesmente para administrar o que Deus nos deu, para sermos administradores. A Bíblia fala em Salmo 146, 6, que tudo que tem na terra é do Senhor. Tudo. Eu vou ler para vocês, Salmo 146, 6. Estamos num culto de doutrina, né? É normal a gente abrir a Bíblia assim, afinal de contas, doutrina é ensinamento, né? Então a gente tem o nosso livro-texto aqui na mão, que é a Bíblia, né? E é normal a gente, no culto de doutrina, a gente abrir um pouquinho para a gente conferir, né? Vamos ser como os crentes de Bereia, né? Vamos conferir na Bíblia se realmente é isso que está falando. E Salmo 146, 6 diz assim: que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Então, tudo que tem na terra foi Deus que fez. E nós estamos na terra para sermos servos de Deus, para exercermos a mordomia que Deus nos deu, né? Então, quando até nós mesmos pertencemos a Deus, não é? Porque nós fomos comprados por Deus pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Então nós fomos feitos por Deus e depois nós fomos comprados por Deus segundo o seu sangue derramado na cruz, né? Às vezes a gente fala, não, a salvação é de graça. Mas o texto da Bíblia, ele não fala assim. O texto bíblico, se você for lá, diz que a salvação é pela graça e não de graça, né? Ela é pela graça. Alguém pagou um preço por mim. Ela não foi de graça. Eu não paguei, mas alguém pagou. Quem pagou o preço? Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, pagou. A Bíblia fala que ele pegou aquele escrito de dívida que era e rasgou. Então nós não devemos mais nada porque alguém pagou para nós. Né? Quando eu era criança, né, tinha uma historinha que a gente via no departamento infantil, né, que a professora contava que um certo menino ele construiu um barquinho para ele, fez aquele barquinho lá de madeira, pintou ele, adornou todo e como é um barco, ele saiu para colocar no rio
justamente para poder brincar com aquele barco. E aí ele saiu e colocou num riachozinho perto da casa dele, e ele começou a brincar com aquele barquinho, e veio a correnteza e levou o barquinho dele. E o barquinho foi embora rio abaixo, não é? E o menino procurou, procurou e não achou. Certo dia, ele andando na cidade, ele ia passando por uma loja, passou pela vitrine e viu lá o barquinho dele para ser vendido lá na vitrine, né? E ele chegou e entrou na loja e disse: ó, esse barquinho aí é meu. Aí o dono da loja falou: não, esse barquinho não é seu, esse barquinho é meu. Eu achei ele, estava perdido e eu achei ele. Se você quiser ele, você vai ter que comprar e aí eu vou lhe dar ele. Então o menino foi, voltou em casa, juntou as suas economias, mesadas, voltou para esse senhor e pegou o dinheiro, pagou o barquinho, levou para casa. E aí ele chegou em casa, ele olhou para o barquinho e fez assim: agora você é meu duas vezes. Primeiro porque eu te fiz e depois porque eu te comprei. Então Jesus Cristo ele faz isso com a gente, né? Deus nos fez, colocou o homem no jardim do Éden, o homem se perdeu com o pecado. Ele mandou Jesus Cristo para nos comprar, para acabar com a dívida que nós não conseguiríamos pagar. Seria uma dívida impagável. Mas ele mandou o único filho dele para morrer por mim e para morrer por você na cruz do Calvário. E hoje, não é, estamos aqui livres do pecado. Amém? Nós também, no ministério, nesse ministério de mordomia cristã, nós devemos também não nos esquecer de servir uns aos outros, de estar sempre ajudando uns aos outros. Em 1 Pedro 4:10, se você quiser abrir e conferir, 1 Pedro 4, versículo 10 diz: serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir a uns aos outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir a um irmão, ajudar um irmão, quando ele está precisando, não é nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Só lembrando que nós fomos criados para sermos servos, sermos mordomos, não é? Aquele que Deus confiou tudo para você. Aqui na terra somos meros administradores de tudo que Deus fez. Então devemos sempre servir uns aos outros. Nós temos que aprender sempre, como eu já falei diversas vezes, que Deus é Senhor e eu sou servo. Quando Israel, naquele tempo, né, lá no Velho Testamento, esquecia disso, ele passava pelas suas aflições. Quando ela se lembrava, Deus mandava um libertador, mandava um juiz, mandava alguém que ele se lembrava, voltava as bênçãos para ele e ele via. Mas Deus sempre disse que eles deveriam ser servos. Tem alguns versículos, eu tentei achar, não encontrei, Deus dizendo que eles eram de dura serviço. Eles não, muitas vezes, eles não queriam estar no serviço de Deus, não é? Eu acho bem interessante porque Isaías, no capítulo 1, versículo 3, ele fala assim, né? Isaías falando para o povo, diz assim, né? Aliás, Deus falando para Isaías, fala assim, né? O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Então Deus estava falando, meu Deus, até quando vocês não vão entender que vocês devem apenas servir? Porque quando a gente fala muitas vezes em servir, muitas vezes a gente tem na cabeça, né, que servir é uma coisa dolorosa, uma coisa penosa. Mas não é. O próprio Jesus fala, né, que aprendei de mim que sou manso e humilde e meu jugo é suave. Então, quando a gente está debaixo da servidão de Deus, nós estamos servindo ao Deus Altíssimo, sabendo que Ele é Senhor e eu sou servo, eu estou protegido por Ele.
Porque eu estou debaixo da bênção, eu estou na obediência. E a Bíblia fala que a obediência traz a bênção. Não é verdade? Então, a partir do momento que eu saio para aprender isso, que eu aprendo isso, coloco isso na minha cabeça, eu estou debaixo da proteção de Deus. Eu preciso saber, muitas vezes o que Deus quer é apenas que a gente conheça a sua palavra. Joel, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A gente usa muito esse texto de Joel, mas eu achei um outro interessante em Isaías 5,13, que ele fala assim, ó, portanto o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e sua multidão se secará de sede. Então, tanto Isaías como Oséias já falava isso, ó, vai lhe faltar entendimento. Vocês vão ser cativos porque falta entendimento. Precisa estar na cabeça de vocês que vocês devem estar debaixo da servidão de Deus. Deus vai estar sempre protegendo a vocês. Vocês só devem adorar Ele, não devem adorar outros deuses. Vocês têm que ser pacientes, têm que ser perseverantes na palavra de Deus, para que tudo vá bem na vida de vocês. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, né? Ele passou lá, se a memória não me falha, 30 dias. E dentro desses 30 dias nada comeu e nada bebeu. A Bíblia fala isso. E o monte começou a fumegar e o povo olhava assim, lá de cima, e dizia, rapaz, eu acho que ele não volta mais não. O que foi que o povo fez? Pegou todos os brincos, todos os pingentes de ouro, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E aí Deus disse, ei, Moisés, corre, volta, corre que o teu povo se prostituiu. O teu povo colocou outro no meu lugar. 30 dias só. 30 dias. E eles estavam ali vendo a glória de Deus lá em cima, ali, o monte fumegando lá em cima. Deus tinha descido lá para entregar os mandamentos, entregar a lei. E mesmo assim eles não se contentavam. E dentro de um espaço de 30 dias não foram perseverantes o suficiente para saber de que ele ia voltar com a palavra de Deus. Imagina se ele tivesse passado o que Abraão passou, que esperou vários e vários anos até o cumprimento da promessa, não é verdade? Até o cumprimento da promessa, eu não lembro bem agora quantos anos se passaram, desde que Deus falou que ele ia ser pai de uma grande nação. Quanto? Em torno de 30 anos, esperando. O povo de Deus, com Moisés, não aguentou 30 dias. Quanto tempo eu preciso ter paciência e perseverança para cumprir o que Deus tem na minha vida? Na verdade, muitas vezes Deus tem uma promessa, mas a Bíblia fala que há tempo para tudo. Na verdade, há tempo para tudo. Tudo tem seu tempo debaixo da terra. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que espalhou. Não é verdade? Então a Bíblia fala que tem tempo para tudo. Deus é um Deus de promessa e Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Agora a gente não sabe muitas vezes o que é que quando isso vai ser cumprido na nossa vida, porque determinadas coisas não podem acontecer no momento, porque Deus está nos preparando, está tratando, assim como ele fez comigo quando eu fui lavar uma simples taça, não é? Assim como ele pode falar com você também, porque Deus é o Deus que sabe todas as coisas, não é? O tempo todo ele está lá, hoje ele tem. O povo de Deus, muitas vezes, tinha vários profetas falando, tinha 2, 3 profetas falando ao mesmo tempo. Eu dei uma pesquisadazinha rápida na Bíblia, e descobri que Miqueias e Isaías profetizaram exatamente a sobreposição de tempo de Miqueias e Isaías, né? Isaías, a gente já leu alguns textos aqui. Miqueias era aquele que pregava sobre juízes iníquos, né? Até um tempo atrás teve uma operação da Polícia Federal batizada de Operação Miqueias, que era justamente para prender juízes, políticos, pessoas que eram para fazer justiça e não estavam fazendo. Então, eles tinham, se a memória não me falha agora, Oséias, Miqueias e Isaías, eles foram todos contemporâneos. Só que Miqueias e Isaías lá para Judá, e Oséias e Amós, chegou agora,
eles estavam lá em cima em Israel, porque o reino havia sido dividido. Mas mesmo assim não era suficiente. O povo de Deus não dava ouvidos, não queria saber da palavra de Deus, não queria saber do conhecimento, não queria baixar para ser servo de Deus. Muita gente fala, né, que nós, até eu vi o pastor Vinícius ministrando um dia aqui na frente, muitas vezes o pessoal que não tem conhecimento fala que a Igreja Verdadeira Vida a gente exige muito de Deus. Não é verdade. Não é verdade. Aquilo que Deus nos prometeu está na palavra dele. Nós só conhecemos a palavra dele e pedimos aquilo que é de direito nosso. Porque muitas vezes a gente não sabe que tem direito a alguma coisa e, consequentemente, não recebe. Não é verdade? Eu vou citar um exemplo bem simples para vocês aqui. Um certo domingo, a gente estava na escola dominical, né? Acabou o culto, e eu fui aqui nesse estabelecimento aqui vizinho comprar um frango, né, para levar para casa. E cheguei no caixa, paguei o frango, né, paguei lá, fui até o local onde estava lá o frango, pedi para o senhor cortar, ele cortou, colocou dentro do saco e eu levei embora para casa. Ok, até aí tudo ok. No outro domingo, eu fui, né, e comprei o mesmo frango, paguei o mesmo valor, né, e aí, quando eu fui lá, um homem me deixou com um papel e eu fiquei com outro. Ele fez, esse papel aqui é para quê? Ele fez, não, esse outro papel aqui é para você ir lá na frente ali e receber o vinagrete e a farofa que você tem direito. Aí eu pergunto a vocês, da primeira vez eu não levei, mas eu não levei por quê? Porque eu não sabia. Não é verdade? Eu não sabia. Depois foi que eu descobri. A partir do momento que a gente descobrir os nossos direitos como servo de Deus, que estamos debaixo da tua proteção, aí sim nós vamos ter conhecimento de causa, não é verdade? Para poder pedir a Deus aquilo que ele já prometeu. Mas ele só quer fidelidade. É a única coisa que Deus quer, que a gente conheça a palavra dele, que a gente seja fiel, que nós estejamos sempre meditando na palavra dele, noite e dia, né? Como ele disse lá em Salmos primeiro, né? Medita no livro dessa lei, não é verdade? Josué, ele disse para Josué também, não te mandei eu ser forte e corajoso, e mandou meditar também na palavra de Deus. Os reis de Israel, tem um texto muito interessante que fala que os reis de Israel eram obrigados a meditar na lei do Senhor também. E você pega, tem alguns textos um pouco mais na frente, se você quiser depois eu posso até te passar, tem alguns textos que Davi está assim, lá com Salomão, assim, olha, filho, você faz assim, assim e assim, porque assim diz o Senhor, passando para o ensinamento para o filho, porque é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que sejamos conhecedores da palavra de Deus, conhecedor da sua palavra, para que nada venha faltar, para que a gente não venha a perecer por falta de conhecimento. O pacote da salvação é um pacote amplo, envolve muitas coisas, não é verdade? Mas muitas vezes por falta de conhecimento, né, a gente simplesmente passa batido como eu passei aqui, não é? O senhor aqui da venda ele não foi desonesto, eu que simplesmente não sabia, peguei o produto e fui embora. Depois, né, na segunda vez, aí sim, não, opa, eu tenho direito a isso aqui. E simplesmente peguei os produtos e fui embora para casa. Então são coisas simples que muitas vezes a gente para pensar assim e faz, eita, olha Deus aí tratando com a gente. Amém? Mas eu acho que a gente não pode esquecer do maior exemplo, do maior servo de todos, né? É o exemplo de Jesus Cristo, que foi o maior servo de todos, né? A Bíblia fala, é um texto muito interessante, a gente cantou esse texto aqui, eu pedi a Neidinha para que cantasse essa música no louvor, justamente porque tem tudo a ver com o que a gente está vendo. E em Filipenses 2, de 5 a 11, diz, tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eu queria chamar o louvor aqui na frente para que a gente pudesse cantar mais uma vez essa música. Amém. Porque o exemplo de Jesus Cristo é um exemplo a ser seguido. Quando a gente fala que a gente está pedindo a Deus algumas coisas, muitas vezes algumas pessoas acham que nós estamos exigindo de Deus, mas como eu falei, muitas vezes é conhecimento. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente tem um direito, Ele nos dá essa autoridade para a gente pedir as coisas a Ele. Se você olhar a palavra de Deus, temos exemplos de servos que tinham uma certa intimidade com Deus. Toda vez que eu leio a história de Moisés, eu fico cada vez mais surpreendido com a intimidade que Moisés tinha com Deus. A Bíblia fala que Moisés, ele falava com Deus face a face, como quem fala como um amigo, não é verdade? Uma vez, Miriam e Arão entraram para fazer um complô contra Moisés, e Deus o viu lá de cima. Deus o viu lá de cima e desceu. A Bíblia fala que ele desceu e de uma voz assim, disse, sai os três daqui, sai todo mundo daqui. E aí ele conversou com Moisés e disse, entra. E ele falou o seguinte, olha, você está vendo meu servo Moisés? Eu falo com ele como não falo com ninguém. Eu falo com ele como quem fala como um amigo. Existem outros profetas aqui que eu falo por sonho, eu falo por enigma, mas com Moisés eu falo com ele boca a boca, não é? E Moisés tinha uma intimidade com Deus tão grande que quando Deus estava dando os 10 mandamentos, que ele disse, Moisés, corre e volta que esse povo não tem jeito. Moisés, faz o seguinte, Moisés, deixa eu matar todo mundo e eu vou fazer uma nação maior e mais forte para você. Moisés disse, não, Senhor. Olha, Moisés, a intimidade de Moisés, não, Senhor, não faz isso. Deixa eles lá. Senão os outros vão pensar que você tirou ele do Egito e matou no deserto. Deixa eles lá, Senhor. Você vê Abraão também, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus chegou e fez, eita, ocultarei eu de Abraão, que vou fazer? Deus, eu vou ocultar de Abraão. E Abraão chegou assim, se lá tivesse 50 justos, você não destruiria? Ele disse, não, se tivesse 50, eu não destruo. Então, ele voltou, acho que Abraão pensou assim, né? Deus disse, se tiver 45? Deus disse, não, por causa de 45 eu também não destruo. Tá bom. 40? Não, não tem. 30? Também não destruo. 20? Se eu achar 20? Não tem. 10? Também não tinha. Mas você vê a intimidade que Abraão tinha assim, Senhor, não faz isso não. 10, 20, 30, barganhando ali por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Assim mesmo Jesus, né? Assim mesmo Jesus, ele veio a esse mundo para se esvaziar. A Bíblia fala aqui com uma música que a gente vai começar a cantar, que ele se esvaziou da glória dele. Ele era, quando ele disse, eu e o Pai somos um. Ele era Deus também. Mas ele esvaziou-se completamente para ser igual a mim e a você. Ele se esvaziou para que um dia eu e você fosse cheio. Amém? Para que você fosse cheio e hoje cheios do Espírito Santo. Ele abriu mão de tudo, da glória dele. Quando ele foi para ser crucificado, Pedro desembaiou a espada e cortou a orelha do centurião.
E foi que ele disse: Pedro, vá nessa espada, Pedro. Se eu quiser aqui, eu rogo ao Pai, ele manda uma legião de anjos. Não é ele que está me levando, sou eu que estou indo. Então Deus se humilhou, porque a Bíblia fala que maldito aquele que for pregado no madeiro. Se era pregado lá no madeiro, ladrões, salteadores, não prestava. Mas Jesus Cristo foi lá, se humilhou pela morte de cruz, para que eu e você nunca mais fosse humilhados. Amém? E se você sair de hoje, daqui, com a ideia na cabeça de que eu sou servo, assim como Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, foi, né? Eu me dou por satisfeito. Porque o mundo lá fora não gosta de ouvir essas coisas. Lá fora não gosta de ouvir que a gente está debaixo da vontade de Deus. Timóteo, capítulo 3, versículo 4, diz assim: porquanto chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo de acordo com sua própria vontade. Então, às vezes, o mundo quer ouvir aquilo que ele quer ouvir. A Bíblia fala que dá coceira no ouvido. Uma vez eu estava num médico, e aí estava passando um programa, evangélico, né? E eu comecei a escutar, né? Naquelas salas de médico assim. Aí se levantou de lá: ei, não tem controle aí não para mudar isso aí, eu não quero ouvir isso aí. Então o mundo não quer estar debaixo da servidão de Deus. A Bíblia diz que você se achega a Deus, que Ele se achega a vós. Nós temos que ter na cabeça que nós somos servos de Deus, para que assim como Jesus Cristo foi exaltado, a gente também podia ser exaltado na presença de Deus. Amém? Então nós somos, acima de tudo, servos de Deus. Se a gente não fizer a obra de Deus, Deus vai levantar outro. Quem vai perder a bênção vai ser eu. Eu vou reformular. Se eu não fizer para mim, se eu não fizer aquilo que Deus quer, se eu não for servo, não for obediente, Deus vai levantar outro. E quem vai perder a bênção vai ser eu. Se você voltar um pouco na Bíblia e ver a história de Elias tinha acabado de derrotar todos os profetas de Baal. E Elias subiu para uma caverna, né? E o Senhor falou com ele. E ele disse: Senhor, falou para Deus 2 vezes: Senhor, só ficou eu. Elias esperava talvez ali que houvesse um povo muito grande ali, mas o povo mais uma vez não serviu a Deus. Elias disse: Senhor, só ficou eu. Aí começou a falar com Deus, falou, e depois de novo: Senhor, só ficou eu. Deus disse: Elias, igual a você, eu deixei mais 7.000 lá que não dobraram o joelho, nem beijaram a Baal. Levanta e vai fazer o que eu tenho que fazer. Então, se eu não fizer, Deus vai fazer, vai levantar outro no meu lugar. E quem vai perder a bênção vai ser eu. Então, que sejamos servos de Deus acima de tudo. Que sejamos assim como Jesus Cristo, né? Que naquele jardim ali se esvaziou dele. A Bíblia diz que no jardim do Getsemane ele suou sangue. Eu já li um texto uma vez que eu estava ministrando no rádio, e esse suor de sangue de Jesus Cristo não é uma coisa fictícia, não é uma coisa sobrenatural. É um fenômeno que a medicina explica, e que é um fenômeno raríssimo, um fenômeno chamado hematidrose, hemato de sangue, drose de suor, que só acontece quando você está em extrema estado de estresse. Não é verdade? Uma angústia muito grande, porque Jesus Cristo ali, ele era Deus, mas a partir daquele momento ele já era homem. Ia levar o meu pecado, ia levar o teu pecado. Amém? Então que sejamos sempre servos de Deus, né? Eu acho bem interessante, né? Quando a gente
está diante de Deus, não é? Que Ele mostra a sua misericórdia, porque eu falei que ser servo de Deus é estar debaixo da proteção. E é umas coisas bem interessantes. Às vezes o pastor fala, me deixando aqui na frente, olha, se Deus tivesse uma família assim, ele tava lá, olha, ó meu filho aí, ó meu filho aqui, isso aqui, o filho. Igual que ele fez com Jó, né? Igual que ele fez com Jó. Aí a gente, vou dar uma modernizada aí, na história, né? Dizer assim, né? Se Deus tivesse um tablet desse assim, né? Quando ele abrisse assim, né? Aí ele ia ver a foto assim, tu assim, né? Ó. Ele ia ver a tua foto assim. Olha meu servo aqui, ó. Olha esse meu servo aqui, ó. Tá vendo? Meu servo bom e fiel. Nossa, olha isso aqui também, esse meu servo, minha serva aqui, ó. Né? Enquanto vocês estavam aí, né? Eu estava aqui tirando algumas fotos de vocês para ilustrar melhor, né? Servo, tem mais servos aqui de Deus? Tem. Olha aqui, ó. Casal de diáconos. Olha lá, essa serva como é bonita. Não é verdade? Olha aqui, ó. Olha esse aqui me servindo ali atrás no som. Então que a gente seja como aquele Senhor, né? Servo bom e fiel. Olha ele louvando aqui, ó. A Deus aqui. Então, Deus vai chegar, né? Diante de Satanás e diz, olha meu servo lá me louvando. Quem será esse aqui? Não é? Então, assim como Deus fez, né? Olha, Satanás, tá vendo aquele meu servo ali, ó? Meu servo bom e fiel. Tá vendo ele como ele é justo, como ele é íntegro. Aí Satanás olha para isso também. Você cercou ele com uma cerca. Então é assim que Deus faz com a gente. Ele nos cerca com a cerca. Amém? Amém? Eu queria orar para a gente encerrar essa palavra de hoje. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque acima de tudo somos servos teus. Acima de tudo, tu vieste a esse mundo, Pai, e simplesmente se esvaziasse da tua glória, Pai. Tu deixaste de ser Deus e fosse igual a mim, igual a todos que estão aqui, para que pudesse levar o meu pecado ali na cruz, Pai. Eu te agradeço, Paizinho amado, porque tu deixaste o Espírito Santo que nos livra, que nos guia, Senhor, que nos, Senhor, alerta de tudo, Paizinho amado. Eu te agradeço, Senhor, pelo serviço dessa igreja, Pai. Nos capacita mais e mais no teu serviço, Pai. Que sejamos, acima de tudo, servos do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém.